Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Alves, professor, advogado. Estou aqui para mais um evento da IBS, Instituto Brasileiro de Ensino Superior. E dessa vez para um evento que eu gosto muito, que é falar com um advogado e advogada em início de carreira, que quer impulsionar a sua carreira e ter sucesso. Vamos lá, acompanha aqui na tela. Workshop para advogados e advogados, oferecimento IBS EAD. Aproveito e te convido para visitar o site ibsead.com.br. Bom, para a gente entender um pouco o que pretendemos com esse curso, nós precisamos desconstruir alguns mitos. Esse curso ele tem uma versão presencial mais longa. Nessa versão presencial eu falo um pouco do mito da caverna do Platão, a alegoria da caverna do Platão. Eu não vou falar aqui porque o curso é curto, mas deve ter o link em algum lugar para que vocês possam assistir algum material sobre a alegoria da caverna de Platão, onde a gente coloca em discussão o que é real e o que é irreal, que é imaginário e que mesmo assim as pessoas acham que é real. Hoje muito se discute o que é verdade, o que é fake news. Então a alegoria da caverna do Platão trata desse assunto. E na advocacia tem alguns mitos que a gente precisa desconstruir. O primeiro mito que a gente tem que desconstruir é que as faculdades colocam na sua cabeça, colocaram na minha cabeça, que se você for muito bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro. Acontece que isso não é uma verdade absoluta. Você ser muito bom naquilo que você faz é apenas o primeiro passo de vários que você precisa para ganhar dinheiro. Então a gente tem que desconstruir essa ideia de que apenas o conhecimento é suficiente. Até porque se o seu cliente acha que você não tem condições de vencer aquela ação, ele não te contrata. Ele está te contratando porque ele acha que você será capaz de resolver o problema dele. Esse é só o primeiro passo para encantar o cliente, para fidelizar o cliente, para ter o contrato. Então, o primeiro mito que a gente tem que desconstruir é esse. Vamos ver o que tem no material aqui. A IBS sempre coloca uma pequena apresentação do professor. Quem já fez curso na IBS me conhece, eu sou Marco Alves. Sou advogado, professor de graduação e pós-graduação, fui membro de comissões na OAB, do Comitê Eleitoral e administrador judicial em mais de uma centena de casos. Gosto muito de trabalhar com a lei de falência e recuperação judicial. Esse curso é ideal para profissionais liberais e pequenos de escritório de advocacia. Se você está começando agora, não tem nem seu escritório, esse curso é para você. E ele não tem promessa milagrosa. É apenas um pouco da minha experiência, um pouco que eu aprendi no dia a dia como advogado e que eu vou tentar passar para vocês durante essas aulas. Por que esse curso é necessário? Durante o meu tempo na faculdade de Direito, eu me formei em 2005. A faculdade me ensinou a elaborar uma procuração, elaborar um contrato, preparar uma petição inicial, uma contestação, participar de uma audiência, fazer um recurso, pedir o cumprimento da sentença. Então a gente aprendeu como iniciar um processo e terminar um processo. O que a faculdade não ensinou pra gente? Não ensinou quanto cobrar pelo serviço, como conquistar o cliente, quanto cobrar, qual é o custo do seu trabalho. A faculdade não te ensina essas coisas. Então, o que eu tive que fazer ao longo da minha carreira, desde quando eu me formei e resolvi que seria proprietário de um escritório de advocacia? Eu tive que contratar consultorias. Contratei o Sebrae, contratei a agência de publicidade, contratei profissionais de gestão. Essas pessoas prestaram serviço para mim e me ensinaram como eu deveria tratar esses assuntos dentro de um escritório de advocacia. E eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês aqui nesse workshop. Outra coisa que eu acho muito legal, que fez a diferença para mim e pode fazer para vocês, foi acompanhar o anuário da Advocacia 500 e outros anuários. Tem vários, mas o Advocacia 500 é o que eu mais gosto. Quem não conhece o anuário Advocacia 500 é que fala dos 500 melhores ou maiores advogados do Brasil no último ano. E esse anuário traça o perfil desses advogados. Quem são esses advogados? Os 500 melhores, os 500 mais conceituados. E começa a fazer comparações. Por exemplo, de forma leviana eu vou falar alguns números, mas que são aproximados com o que eu lembro. Dos 500 maiores advogados, 80% deles fizeram pós-graduação. Então você começa a pensar, bom, se 80% dos 500 maiores fizeram pós-graduação, isso pode ser importante para mim. 76% deles falam mais do que um idioma. Então espera aí. Isso pode me ajudar também. Se tantos falam mais de um idioma e tiveram sucesso, isso pode me ajudar. Quantos deles trabalham em uma área específica e quantos atendem várias áreas ou atendem todas as áreas? A maioria tem um escritório full service.
Escritório full service é que atende todas as áreas, mas eles vendem a especialidade do escritório em áreas específicas, mas está lá para atender todas as necessidades. E nós vamos falar no workshop aqui também sobre algumas ferramentas para a venda do seu trabalho, para a administração do escritório, para atendimento do cliente. Tudo isso nós vamos falar no workshop. Então vamos lá. O que a faculdade não te conta? Ela não te conta quanto que você deve cobrar, e os profissionais acabam cobrando menos do que deveriam cobrar. Quanto custa o seu trabalho e os profissionais pagam para trabalhar. E quando eu fiz essa análise, eu fiquei chocado de quantos casos eu paguei para trabalhar. Hoje eu não faço isso mais. E o que a faculdade não te conta também? Como encantar clientes. E advogados não sabem prospectar. Advogado geralmente não é um bom vendedor. E o que a faculdade te vende? A faculdade te vende a ideia da ultra especialização para vencer no mercado de trabalho. Se você for muito bom naquilo que você faz, se você estudar muito, você vai ter sucesso. Mas essa não é uma verdade absoluta. Eu já conheci advogado brilhante que não conseguia viver da advocacia, passava fome, luz cortada, e já vi advogado ruim ganhando muito dinheiro. Mas ele é um advogado ruim, mas ele é um ótimo vendedor, ele é um ótimo negociante, ele é um ótimo gestor, ele é um ótimo publicitário do seu próprio negócio, então ele vende o seu trabalho muito bem. Então, essa ideia de que se você for muito bom, você vai ganhar dinheiro, na minha opinião, já é uma ideia ultrapassada. Você ser muito bom é o mínimo. É o mínimo. Isso não vai fazer você vencer no mercado de trabalho. E o que o mercado está te mostrando? O mercado mostra advogado pior que você tendo mais sucesso. Se você está advogando aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho certeza que você já viu isso. Advogado pior que você ganhando dinheiro. E isso abre uma discussão. O que eu estou fazendo de errado? Bom, vamos lá. Eu quero falar algumas coisas que não são muito populares. As faculdades não gostam quando eu falo isso em sala de aula, mas é uma realidade. As melhores faculdades não formam advogados. Poxa, professor, mas o que você está falando? Bom, quando a gente para olhar as estatísticas em torno da faculdade, aquelas faculdades que têm maior índice de aprovação na OAB, aquelas faculdades que têm maior índice de aprovação em concurso, aquelas faculdades que têm melhores notas no ENAD, as faculdades que estão em primeiro lugar, geralmente os alunos vão para os cargos e funções públicas, sobrando a advocacia para os demais. Não estou dizendo que os piores estão na advocacia, mas a maioria das pessoas entra na carreira jurídica buscando um concurso público. E as melhores faculdades estão formando servidores públicos. E o que está sobrando para a advocacia? O restante. E não tem razão para o restante não ser espetacular. Para o restante não ganhar muito dinheiro. Não há razão para isso. Não importa a faculdade que você esteja. O tempo de preparação para um concurso, em média, 5 anos. Professor, de onde você tirou isso? O último concurso que teve no Tribunal de Goiás, os juízes tomaram posse em 2016 e a imprensa do tribunal fez uma reportagem para traçar qual era o perfil dos novos juízes. Média de tempo de estudo, 5 anos. 5 anos com profissão estudante. Você estuda 8 horas por dia e à noite vai para cursinho. Durante 5 anos eles não trabalharam, eles tinham como trabalho, como ocupação, estudar. Nem todo mundo tem essa oportunidade na vida, porque é caro estudar para concurso. Os cursinhos são caros, os livros são caros e fora isso você tem que comer, vestir, abastecer o seu veículo, ter lazer, tudo isso tem custo. E é por isso que normalmente a gente vai ver na aprovação, os aprovados nos concursos de primeira linha são filhos de juízes, esposas ou maridos de juízes, juízas, filhos de grandes empresários, filhos de médicos. Dificilmente tem aquela pessoa do povo que lutou, estudou. Tem, de vez em quando aparece, mas não é a maioria, não é predominante. Então, se isso não é a sua realidade, você não tem condição de ficar 5 anos estudando para um concurso, se você não está numa faculdade de ponta, cara, investe na advocacia, você vai ter oportunidade de ganhar muito mais dinheiro que essas pessoas, mas você vai ter que se diferenciar no mercado. Não basta você simplesmente ter a OAB e falar sou advogado, isso não vai trazer retorno financeiro. Então, por que diferenciar? Hoje no Brasil nós temos 1.100.000 advogados e advogadas. A gente pode somar esse número, mais os estagiários que estão aí captando cliente e prospectando cliente. Nós podemos somar a esse número bacharéis em direitos que não são inscritos na OAB, mas que trabalham em escritório de advocacia, prospectando cliente, indo atrás de clientes. Tem outras profissões que são concorrentes em algumas áreas. Tem contador que está concorrendo com advogado, tem despachante que está concorrendo com advogado.
e esse número engrossa. Eu chutaria por baixo 3 milhões de profissionais competindo por algum ramo do direito. E o advogado ele precisa saber identificar as necessidades do cliente e oferecer soluções para que ele possa se diferenciar. Porque quando o cliente se pergunta por que escolher esse ou aquele advogado, o que o cliente procura ao buscar o advogado? Segundo uma pesquisa que eu li, 54% das pessoas não sabem sequer que tipo de advogado vai procurar. Eu vou fazer um divórcio, eu tenho que procurar um advogado de família, o advogado civil, tem um especializado em divórcio. Que tipo de advogado eu tenho que procurar quando o IBAMA me multa, quando o policial de trânsito apreende minha carteira? Então, as pessoas geralmente não sabem, mais da metade das pessoas não sabem que tipo de advogado procurar. Mas e aquela ideia da ultra especialização, se eu for muito bom, eu vou ganhar dinheiro? As pessoas não sabem nem que advogado procurar, para muito menos se você é o advogado recomendado. Se você é bom ou ruim, eles nem sabem, não vão ter nem oportunidade de perguntar isso, para te falar a verdade. Porque a mais da metade não sabe nem que tipo de advogado procurar. Então, os objetivos desse workshop: entender como buscar o cliente. O cliente precisa saber que você existe. Como fazer a repescagem, porque nem todo mundo que te procura precisa de um advogado. Ele pode estar precisando de um advogado, mas não com uma certa urgência, então você tem que saber repescar esse cliente. Você tem que saber fazer o fechamento, elaborar uma proposta, elaborar o preço e fazer um contrato de honorários. E entender a questão do funil do cliente. Porque cada cliente está em um momento diferente, com a necessidade diferente. Eu quero fazer um parênteses maior aqui para o funil do cliente, porque eu acho que é uma das partes mais importantes do fechamento. Olha só, quando o cliente te procura porque ele recebeu uma citação do oficial de justiça, que tem prazo para contestar, ele vai ler um documento oficial assinado pelo escrivão, assinado pelo juiz, dizendo: você tem 15 dias para contestar essa ação. Esse cliente vai procurar um advogado e vai contratar imediatamente. Quando o cliente está preso, ele vai contratar um advogado imediatamente. Esse cliente, ele precisa de um advogado que esteja muito interessado, e o advogado ele pode ser um pouco mais agressivo na negociação, um pouco mais agressivo para ofertar o seu trabalho. Agora, aquele cliente, por exemplo, que se separou da esposa há 2 anos, ele te procura para te sondar como que é um divórcio. Mas se ele esperou 2 anos, ele está disposto a esperar mais, não é urgente para ele. Então, esse cliente ele não está no mesmo momento daquele que está preso, que precisa de um advogado agora. Esse que está te sondando, ele não está pronto para contratar um advogado. Esse cliente que está te sondando, ele quer mais informações, e nessa hora você dá informação para ele, você dá conteúdo para ele, você dá informação sem apertar muito, porque senão ele vai escapar entre os dedos. Se você entender essa questão do funil do cliente, o cliente que chega precisando muito e o cliente que não está precisando ainda, você vai fechar muito mais contratos. Hoje à noite nós vamos fazer uma aula ao vivo, nós vamos falar sobre o funil do cliente e vocês vão entender melhor como que funciona isso. Então, durante a semana nós teremos 5 aulas EAD e 5 aulas ao vivo com dicas. Se você quer ter sucesso na carreira, eu te mostro como. Esse é um workshop para advogados e advogadas que querem ter sucesso na carreira. Oferecimento do IBS EAD, cursos de graduação e pós-graduação. Se você não está no grupo do Telegram, entre no grupo, porque é lá que nós vamos mandar os materiais que são recomendados para o curso. E se você tiver dúvida, você vai usar o formulário lá no site da IBS para mandar suas dúvidas, ou vai mandar um e-mail para contato@ibsead.com.br, está aparecendo na tela. Essa foi a aula número 1. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu espero vocês na aula ao vivo essa noite. Beijos do professor e até mais!